Olá, amados, bom dia. Aqui é a correção do Bom de Bíblia de ontem, das perguntas. Foi muito bom, né? Tivemos aí 48 pessoas respondendo o questionário. Muitas não responderam por causa do celular, né? Tinha só um celular e ficaram depois do almoço ali, quase 100 pessoas, né? Foi um momento muito bom. Espero que de aprendizagem, né? Bom, algumas observações. Primeira, o tempo da prova, como atrasa um pouco o programa. E tinha a prova 2 horas também da outra prova. Então o tempo ficou curto, né? Então foi em torno de meia hora, né? Isso deu mais ou menos 2 minutos por questão. Então tem pessoas que precisam de mais tempo, né? Tem pessoas que sabiam das respostas, mas por causa do tempo ficaram em dúvida. E também tinha a questão de que era a resposta falsa e as pessoas entenderam que era certo ou a certa é falsa. Então isso complicou. Mas, no modo geral, foi muito bom, tá? A primeira parte da prova foi sobre justificação pela fé, e a segunda sobre o grande conflito. Então, eu vou agora mostrar para vocês as respostas. Você pode pular para a resposta que mais lhe interessa, tá bom? Mas, de todo modo, foi de parabéns para todo o distrito. E algumas perguntas estavam mais difíceis, outras mais fáceis. E o importante é que todos participaram, se envolveram, né? E teve brinde aí para quase mais de 20 pessoas ganhando brinde, né? Então, mais de 50% quem participou é, tirou o brinde. A nota máxima é 19 e tirou 14 o primeiro lugar. Uma pergunta estava sem pontuação. Então, foi a do vinho de Babilônia, acabou ficando sem pontuação. Eu esqueci de colocar o ponto dela. Então, quem acertou ganhou zero, quem errou ganhou zero também. Então, mas eu vi que a maioria das pessoas acertou ela, né? Então, não fez diferença muita essa questão, ok? Vou agora compartilhar para vocês o arquivo para a gente ir respondendo uma por uma aqui, tá bom? Para a gente ver essas questões. É, Bom, a primeira aqui somos salvos por uma combinação de fé e obra, fé no sacrifício e obra de obediência aos mandamentos? Não. Nós sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Então, essa é muito fácil. A obra sempre é resultado da salvação e nunca a causa da salvação, tá bom? Então, as nossas obras, Paulo fala que nós somos salvos independentemente das obras da lei. A lei nós obedecemos porque estamos salvos, é o resultado da salvação, beleza? Somos salvos unicamente pela fé, tá certo? Mas a obediência aos mandamentos melhora a nossa imagem diante de Deus? Não. Até porque, diante de Deus, quem está é Cristo no seu lugar, não é você. A sua obediência é. Uma criança já nasce poluída pelo pecado, tá bom? Então, a nossa imagem, nós sempre seremos pecadores depravados, ok? Diante de Deus. Diante de Deus. E melhora a nossa imagem diante dos homens, né? Que é o resultado da salvação. Mas perante Deus, ou você está salvo ou está perdido. Ou você é condenado ou você está perdoado, justificado. Não tem eu estou melhor ou pior. Não. Todos nós somos pecadores, todos estamos destituídos da glória de Deus, tá bom? Se você não tem Cristo, perante Deus a sua imagem está condenada. Se você tem Cristo, perante Deus você está justificado, tá bom? É, essas perguntas são de um teste do UNASP que foi feito, e esse teste, o índice de acerto dessa questão é a seguinte. A primeira, o índice de erro, 60% erraram a primeira. Interessante, né? 60% erraram lá nessa pesquisa do pastor Wilson Paroski. A segunda, 20% erraram, ou seja, 80% acertaram. No nosso distrito foi diferente. Quase 90% acertaram essa aqui, e essa aqui erraram mais, tá? É, eu vou continuar aqui. Vamos lá.
Terceira, a salvação é pela fé. Exatamente. A fé em Cristo, você confia nele. Mas para garanti-la, temos que viver de modo digno diante de Deus. É falso isso, tá? Por quê? Você não garante a salvação com o seu comportamento ou com as suas obras. Não. É a salvação que muda as suas obras e não as suas obras que garantem a sua salvação. Quem garante a sua salvação são as obras de Cristo, tá? Paulo fala, pela obediência de um homem, todos podem ser salvos, e pela desobediência de um, todos são condenados. Então a salvação é pela fé, pela graça, a santificação também é pela graça, como Romanos fala, e a glorificação também é um ato de graça, né? Justificação é feita por Jesus Cristo, é a libertação da condenação do pecado, a santificação é feita pelo Espírito Santo, com base no mérito de Cristo, e a glorificação é Deus, Pai, que vai realizá-la, né? Beleza? Então, não é o seu viver digno, e todo cristão tem que ter um viver digno, que garante a salvação, é o viver digno de Deus. Mas é a salvação que garante a transformação para você viver dignamente. Tá? Então, as suas obras não garantem a sua salvação. Sempre é Cristo. Isso aí é legalismo. Isso é importante porque no tempo do fim, alguns dizem assim: olha, Cristo vai deixar de ser nosso intercessor e nossas obras vão garantir a nossa salvação perante o Pai. Não é assim. Quem garante sua salvação é sua fé em Cristo. Quem tem Cristo tem a vida. João 5,20. Quem não tem Cristo não tem a vida. Beleza? Então, a salvação garante o seu modo digno de vida. E não o seu modo digno de viver do cristão é que garante a salvação. Não. O modo digno de vida é resultado da salvação. Não é a garantia. O penhor da salvação é Cristo. Tá? Ninguém pode ter certeza da salvação enquanto seu caráter apresentar falhas e debilidades. É falso. Se fosse por isso, ninguém teria sido salvo. Não é? Você não pode ter a certeza da salvação se você não estiver em Cristo e estiver em pecado declarado aberto, em rebelião contra Deus. Aí você tem, você tá, realmente está com risco de estar teoricamente perdido. Mas Paulo disse que pecado habita em mim, eu quero fazer o bem, né? Miserável homem que sou. Eu sou o maior dos pecadores, né? Não é que Paulo pecava porque pecados abertos, rebelião. Não, ali eram pecados por ignorância, pecados da natureza mesmo, acidentais, nós chamamos, digamos assim, né? Mas se você for esperar, para eu ter certeza da salvação, eu tenho que estar impecável, isso é legalismo, tá bom? Eu posso ter certeza da minha salvação se eu estou em Cristo. E se Cristo está fazendo a obra em mim, na minha vida, de santificação, de abandono, de práticas, de vício, tá? Eu posso ter certeza, sim, da salvação, porque eu tenho fé em Cristo, estou amando Ele, e a sua graça está dirigindo a minha vida. Mas apesar disso, eu tenho uma natureza pecaminosa ainda, tá? A carne milita contra o espírito, né? A conversão não elimina a natureza pecaminosa. Beleza? O perfeccionismo vai dizer isso, olha, você só pode ter certeza da salvação quando você não tiver mais nenhuma falha, nenhuma debilidade. Isso é legalismo, ou seja, eu tenho que vencer, mérito é meu, eu vou vencendo, e aí quando eu tiver nesse nível, Cristo me aceita, né? Isso é falso, tá? Somente Jesus pode resolver os problemas dos pecados passados, mas a solução para os pecados presentes é uma vida de obediência e santidade diante de Deus. É falsa. A obediência não perdoa pecados, tá? A lei de Deus não perdoa pecados. Ela te protege, mas ela não perdoa pecados. Entendeu? Ela te protege da rebelião. Ela te protege, de viver uma vida de rebelião contra Deus. Ela te ensina como se desviar do pecado. Mas ela não é a solução para os presentes, né? A lei não perdoa pecados, tá bom? Então, Jesus perdoou o pecado passado, mas a partir de agora é a minha obediência que vai resolver o problema. Daqui para trás é Jesus, daqui para frente sou eu. Não. A sua obediência é resultado da salvação, tá bom? Mas a solução para os seus pecados sempre vai ser Cristo. Sem sangue não há remissão de pecados. As boas obras não salvam e as más obras não condenam. Você sabe que isso é uma das 95 teses da justificação pela fé. E aí, a primeira parte, as boas obras não salvam. Isso aí todo mundo entende.
Mas a segunda parte, as más obras não condenam, isso pode confundir a pessoa de fato. Porque aí revela o que é pecado. Pecado é só ato ou é natureza? E aí você tem duas respostas para isso. É verdadeiro, as boas obras não salvam e as más obras não condenam. Então, pastor, posso pecar livremente e não ser condenado? Não é isso que o contexto. Se as más obras condenam, então qual é a solução para isso? É realizar boas obras. E aí eu tô salvo. Então você tira Cristo e fica no legalismo. Agora, as boas obras não salvam porque elas são resultado da ação de Cristo e da salvação na sua vida. E as más obras não condenam por quê? Porque quem te condena é a tua natureza. E a tua natureza pecaminosa vem antes das suas obras. Você não é condenado pelas más obras, é condenado pela natureza pecaminosa que produz as más obras. Jesus disse: do coração procede adultério, procede o roubo e tal. Então, quando você produz as más obras, tu já está condenado, porque antes das más obras, tu já nasceu em pecado, né? Nós já nascemos em pecado. Então, nós não somos condenados pelas más obras, porque as más obras são fruto da natureza pecaminosa. Nós somos condenados pela nossa existência, porque nós somos, pela nossa natureza pecaminosa. As más obras são apenas o efeito dessa natureza, ok? São os frutos da carne, né? O fruto da carne. Você não é condenado pelo fruto da carne, você é condenado pela carne em si, tá? Assim como você não é salvo pelos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo de Cristo na sua vida. O resultado, não a causa, beleza? Então, as boas obras não salvam, isso todo mundo concorda. Mas as más obras não condenam, aí as pessoas já ficam em dúvida. Elas não condenam mesmo. Por quê? Porque as más obras são resultado da natureza pecaminosa. E é a natureza que te condena. Por isso que perante Deus, só Cristo resolve. Ellen White do Caminho a Cristo diz o quê? Lá no capítulo 7 ela diz: por causa da nossa. Antes do pecado, Adão podia apresentar uma obediência perfeita a Deus. Mas por causa da sua natureza decaída, nós não podemos mais obedecer a Deus perfeitamente. Tá? Então, a nossa obediência em relação aqui no nosso mundo, ela é relativamente boa. A gente pode obedecer a Deus. Mas a gente nunca vai atingir a santidade da lei lá no santuário celestial. Ok? Porque, por causa da nossa natureza, nós não temos como satisfazer a lei de Deus. Só Cristo é nosso lugar. Ok? A sétima pergunta diz assim: cadê o livro aqui? Vou pegar bem que o Caminho a Cristo aqui. Esses dois livros. O Caminho a Cristo, ele, ele vai esclarecer isso para a gente, olha. Ele vai dizer assim para a gente, olha, no capítulo 7 lá. Mas isso aqui é uma lição geral, né? A salvação produz arrependimento e mudança de vida. Mas não é a mudança de vida que produz a salvação, tá? É consequência. Diz assim, ó, página 59. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, tá? Ela diz assim, olha, outra coisa. é, Ela vai dizer assim, ó, essa parte. Antes da queda, página 60, Adão podia apresentar um caráter justo mediante a obediência à lei. Mas ele fracassou. E por causa do seu pecado, nossa natureza se acha decaída. E não podemos, por nós mesmos, alcançar a justiça. Somos incapazes de obedecer perfeitamente à santa lei. Então, você e eu somos incapazes de obedecer perfeitamente à santa lei perante Deus, lá no santuário. A lei de Deus, tá? Só Cristo em nosso lugar. Perante os homens aqui na terra, nossa obediência também é imperfeita, mas ela serve para glorificar Deus em um ato de amor e testemunho. Então, eu deixo de roubar, deixo de adulterar, deixo de quebrar o sábado, deixo de matar. Essa obediência, ela é válida perante os homens, mas ela não é suficiente lá no santuário, porque ela só é o fruto, tá, da ação do Espírito Santo. E mesmo assim é contaminada pelo pecado e egoísmo, né, de fala. Ela vai dizer assim, olha, página 63, quem não reconhece a própria pecaminosidade não é o pecado em si, os atos, mas é a natureza. Não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus, tá? Por quê? Porque enquanto você achar que é Jesus e mais alguma coisa, você vai ter que se dividir a atenção entre Jesus e as obras e outra coisa.
Mas quando você descobre que é só Cristo lá no santuário, então o seu amor por ele vai aumentar. Por quê? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Você vai ter só um senhor para te apoiar, tá? Agora aqui, sobre a sétima questão, é, ela é bem tranquila aqui. Tá no livro, tá? Primeira opção, Guilherme Miller. Em relação a primeiro anjo, né? Guilherme Miller foi. Qual é a errada? A errada. Guilherme Miller foi o principal expoente, interpretando os 2.300 anos do Daniel 8,14 como a purificação da terra inicialmente. Correto. Tá correto. Ah, pastor, mas eu não sei. Não tem problema. Olha só. A expressão adorar é aquele que fez o céu e a terra e o mar. É uma lembrança do mandamento do sábado? Está lá no texto do grande conflito. Essa é. A expressão os que habitam sobre a terra é uma referência aos ímpios? É uma referência aos ímpios. Pastor, mas eu não sabia. Veja só, não tem problema. A expressão chegou a hora do juízo se refere a 1854? Sim, isso daí você tem que saber. Agora, o anjo voando pelo meio do céu na primeira mensagem angélica significa um ser celestial enviado por Deus para pregar a toda tribo, língua e nação? Não. Não é literal esse anjo. Esse anjo aí foi o movimento milerita, né? Então, se você deu o grande conflito, você percebeu isso. Foi Miller. Então você sabia que isso aí é errada. Mesmo que você não soubesse que todas as outras eram certas, mas essa aqui ela é errada, porque aquele anjo não é realmente literal, um anjo que vai sair do céu. Representa os mensageiros de Deus, a igreja de Deus, o movimento milerita, tá bom? Essa aqui que não teve pontuação, não tem nenhum acerto, nenhuma errada, foi anulada essa aqui, tá bom? Mas aqui, ó, Tiago White, mesmo que você não soubesse nenhuma, essa foi dada de graça, ó. O vinho de Babilônia significa que não devemos beber ou usar droga no tempo do fim? Não, o vinho não é literal. O vinho significa falsas doutrinas, né? Tá no livro também, lá no capítulo do Grande Conflito. Então essa é errada. O vinho não é, claro, nós não devemos nem beber nem fumar, né? Mas não é isso que o texto quer dizer, ali é simbólico. Assim como a mulher simboliza a igreja, o vinho, ela vai embriagar os reis da terra com o vinho da sua prostituição. E a prostituição ali foi a quebra dos mandamentos, a desobediência, né? A corrupção, a apostasia. Então o vinho é tirar a lucidez espiritual da pessoa, tá? São os enganos satânicos, ok? A segunda mensagem angélica já começou a ser proclamada? Já, né? Começou a primeira, a segunda, nós estamos na terceira. E o quarto anjo é o autoclamou que vai iluminar toda a terra. Então nós estamos proclamando as três mensagens juntamente, tá? A expressão caiu, caiu a grande Babilônia se refere, né, que é a segunda, à queda moral de Babilônia e não à sua destruição. Sim, tá no vídeo, mas é lógico também, né? Porque se fosse a destruição total, no capítulo 18 não teria mais Babilônia, né? Então é uma queda moral. Tiago White, no começo, achava que a Igreja Católica não fazia parte da Babilônia, mas depois ele concorda com o J. Andrews, tá? Sobre o santuário. Isso aqui tá no livro também, ó. A terceira mensagem de dividir a população mundial em dois grandes grupos está no livro lá. Verdadeiro. Qual é a correta? A terceira mensagem já contém a advertência mais temível dirigida aos mortais? Está no livro também. Está correta. O objetivo das mensagens é livrar o povo das pragas? Tá no livro. A terceira mensagem angélica é a justificação pela fé? Sim. E como resultado, a guarda da lei? Sim. Veja, como resultado, primeiro você. A terceira mensagem angélica é os santos que têm a fé em Jesus e guardam os mandamentos. Tá? Então, é a terceira mensagem angélica, Ellen White fala isso. E como resultado, produz a mudança de vida. Mas não, a lei não é a causa da salvação, mas resultado. Então, todas estão corretas. Essa é a opção correta, tá beleza? Na 10, essa aqui ela é bem difícil. Ela confundiu as pessoas, porque as pessoas. E aqui, quem lê o livro ficou mais fácil. Se você leu o capítulo 25, é, ficou mais fácil, porque tem no livro isso daí. Tá bom? O capítulo 191, página 191. É a advertência mais mortal feita, né, aos seres humanos e tal. E para escapar dos juízos divinos, e etc, né? Bom, 10. Sobre a imagem da besta, qual é a certa? Será a união do papado com os Estados Unidos da América para impor o decreto dominical? Não. A imagem da besta não é a marca da besta. O decreto dominical é a marca da besta e não a imagem da besta, tá? Beleza? Então, não é. Será quando o protestantismo apostatado se unir com o papado e o espiritismo? Não, essa também não é a imagem da besta.
Isso vai acontecer depois que a imagem da besta estiver executada e houver, então, é, a união total desses poderes. Mas primeiro, a imagem da besta é o primeiro passo. Tá? A imagem da besta será quando os protestantes apostatados se unir ao poder civil americano para impor suas crenças? Sim, está no livro isso. Beleza? Será quando as principais religiões do mundo se unirem sob a liderança papal? Isso é depois que a imagem da besta for levantada, tá bom? Primeiro começa nos Estados Unidos e vai se espalhando para o mundo todo. Mas a imagem da besta é o quê? Quem que faz a imagem da besta? A besta da Terra. E a besta da Terra quem é? São os Estados Unidos. Então você já, pela lógica, né, você já sabe que a imagem da besta está ligada com a besta da Terra. E a besta da Terra são os Estados Unidos. E ele vai falar que o primeiro passo é os protestantes americanos fazendo a imagem à besta. O que é a besta? A besta foi quando o papado se uniu com Roma, o Estado, para impor a sua lei. E a imagem da besta é quando os protestantes se unirem com o Estado, no caso dos Estados Unidos, para impor também suas leis. Quando eles fizerem isso, eles vão estar ao lado do papado. Vão fazer o que o papado fez no passado. Se uniu com o Império Romano, política e religião. No fim dos tempos, o protestantismo vai se unir com o Estado também, política e religião. Aí, nesse momento, você vai ter a imagem da besta e a besta. Aí, nesse momento é que a imagem da besta, depois que ela fizer isso, ela vai fortalecer e vai se unir com os outros poderes, o paganismo e o espiritismo, e aí começa então o processo mais amplo, tá? Isso está no livro A Questão da Imagem da Besta. Essa pergunta é quase uma citação direta do que está no capítulo 25. Beleza? Isso é importante porque imagem da besta, besta da terra, Estados Unidos, tá? O papado já se uniu ao Estado, já tem o seu decreto dominical. Ele já foi feito esse decreto dominical, ele não precisa novamente, né? O decreto dominical do papado vai ser feito, vai ganhar força com o decreto dominical dos protestantes, tá? Isso é a imagem da besta, ok? O decreto papal está adormecido, porque ele já existe, na verdade. Está no catecismo e já foi tomado lá atrás, né? Por mais de 1000 anos a igreja já decretou isso. O decreto o dominical católico vai ganhar força com o decreto dominical protestante, que vai começar nos Estados Unidos e vai se expandir por toda a terra. E aí vai ter a união de fato do papado. Mas depois, antes da imagem da besta, vai ter que se reunir. Primeiro, aí, primeira imagem da besta. Depois, o Estado vai ser usado a favor dos protestantes apostatados. E aí a corrupção total da igreja. Isso torna os protestantes como o papado e depois a união global. E aí o decreto se espalha pelo mundo todo, tá? Sobre a marca da besta, qual a opção errada? Qual é a errada aqui, né? A guarda dos mandamentos e a fé em Jesus farão a distinção entre os adoradores da besta e de Deus. Tá no livro. Tá certo. A marca da besta é a quebra dos mandamentos divinos. Tá certo? Veja, a marca da besta não é só a quebra do sábado, é a quebra dos 4 primeiros mandamentos. Né? Fazer uma imagem é pecado. Ser adorado no lugar de Deus é ter outro Deus. Então, também tá certo também, tá? Todos os que guardam, essa é a errada, por quê? Todos os que guardam o domingo terão a marca da besta? Não. E o livro vai dar, o livro e o vídeo vão dar ênfase aqui, ó. Todos os que guardarem a lei modificada, né, a lei alterada, de forma consciente, terão a marca da besta? Sim, tá certo. Quem vai ter a marca da besta é quem guardar o domingo de forma consciente, sabendo que ela é uma oposição ao sábado. Então, Ellen White até chega a falar no capítulo que muitas pessoas guardaram o domingo pensando no seu sábado bíblico e Deus aceitou a sinceridade dessas pessoas. Está no livro lá, no capítulo 25. Então, o livro vai destacar isso, que tem que ser consciente. Uma pessoa que não. A pessoa que guardou o domingo de forma inconsciente, isso não é tido como marca da besta. Ela está errada, mas a ignorância não é levada em conta. Ok? Então, quem guarda, todos que guardam o domingo terão a marca da besta? Não. Mas todos que guardarem de forma consciente, sim. Então, essa aqui está errada. Sobre o sábado, qual é a opção falsa? Veja, essa aqui pergunta é muito importante, por quê? Por causa do sensacionalismo. Olha, saiu já um decreto, estão armando aí por trás aí os Illuminati, né? Tem uma conspiração. Não.
Deus é muito justo, ele não vai deixar você na dúvida. Todo mundo vai estar esclarecido quanto a isso, tá? Todo mundo. Não é a questão, ó, não, tem um poder agindo por trás ali, olha, saiu ali. Olha, os políticos estão ali, né? Então, isso, você ter essa consciência, elimina essa possibilidade de sensacionalismo, de conspiração que muita gente acaba fazendo com a marca da besta. Ellen White fala que o domingo vai se tornar a marca da besta a partir do decreto dominical. O sábado já é o selo de Deus, mas a marca da besta, o domingo só vai tornar-se a partir do decreto dominical. Beleza? Mas hoje, uma pessoa que guarda que sabe que o sábado é verdade e guarda o domingo, ela também está errada. Está perante Deus, lá, teoricamente, ela está afrontando Deus em rebelião, ok? Isso significa que ela não ama Deus de verdade. Logo, a sua fé em Cristo é questionável, tá bom? Sobre o sábado, qual é a opção falsa? É o mandamento que exalta Deus como Criador? Sim, está no capítulo lá. Ao mudar o sábado para o domingo na lei de Deus, o papado se coloca abertamente acima de Deus? Sim, está no livro, né? Lá no capítulo 25 também. A guarda da lei está associada com adoração, fidelidade, gratidão, obediência e regeneração pelo Espírito Santo, mas nunca com a causa da salvação? Sim. A lei de Deus nunca é a causa da salvação, ela é a causa da condenação, né? Sem lei não havia pecado. O salário do pecado é a morte. A lei revela o pecado. Então, a lei não, a causa da salvação não é a lei, é a graça de Deus. É o dom gratuito de Deus, não de obras, tá? A lei é o resultado de você estar salvo na presença de Cristo e ele governar a sua vida, tá? Então, então essa aqui tá certa. A guarda da lei, por que nós guardamos a lei? Para adorar a Deus, por sermos fiéis a Ele, por gratidão e por obediência, e porque o Espírito Santo está trabalhando em nós. Não é para ser salvo, tá? Mas nunca como causa da salvação. Existem cristãos verdadeiros que pensam que Deus santificou o domingo. Deus aceita a sua sinceridade e integridade. Sim, no capítulo 25 tem essa parte aí. Ellen White fala sobre isso no capítulo 25. É uma citação quase literal do capítulo 25. A guarda dos. Essa é a que é certa. É a falsa, na verdade, né? A guarda do sábado bíblico garante nossa salvação perante Deus no tempo do fim? Não garante. Quem garante a sua salvação é a sua fé em Cristo Jesus. É a salvação pela graça. Ellen White até chega a dizer que os judeus eles se perderam guardando o sábado, tá? Eles pensavam o sábado em si como um fim em si mesmo. Não. Até os judeus no tempo do fim terão esse problema também. Então a guarda do sábado bíblico não garante a salvação. Quem garante a sua salvação, quem é? É Cristo Jesus e a graça de Deus, é a sua substituição. É Cristo ser julgado no meu lugar. Agora, se eu não guardo o sábado sabendo que ele é verdadeiro, eu estou revelando, se eu matar também, roubar, está revelando que a minha fé em Cristo perante, como meu representante perante Deus, não é verdadeira, tá? Então a guarda do sábado não garante a salvação. Mas quem está salvo vai guardar o sábado, nem vai matar, nem vai roubar e vai ter boas obras, tá bom? Mas isso não garante a salvação. Mas quem está salvo vai ter o selo de Deus. Até porque Apocalipse 7 diz assim: o selo é colocado sobre os servos de Deus, sobre quem já está salvo. Então, o capítulo 7, o selamento, não é para quem está perdido. As pessoas que vão receber o selo de Deus já estão salvas, ok? Por isso recebem o selo de Deus. E não recebem o selo de Deus para se salvar. Então, note que o texto diz: não destruas e tal, até selar na fronte os servos do nosso Deus. Tá? É, o sábado é o selo de Deus e o domingo é a marca da besta. Ok? Marca é a falsa. A besta do mar é o papado medieval e a besta da terra é os Estados Unidos? Sim, tá no livro lá, muito claro. A marca da besta será o decreto dominical que começará na América e depois alcançará o mundo. Sim, Ellen White fala isso lá no livro 25, tá lá. A imagem da besta será apenas a América protestante? Sim, porque a imagem da besta é a besta da terra.
É quem faz ela é a bicha da terra. Então ela é um arte de destaque que é a América Protestante. Beleza? Ok? Então é a América Protestante, porque a bicha da terra é os Estados Unidos. E é lá que começa o decreto. Tá bom? Agora, a influência da marca da besta vai alcançar o mundo todo, mas a imagem da besta, que é a besta da terra ganhando poder, falando como dragão, é os Estados Unidos. Ok? Mas aí você nem precisa saber disso. Por quê? O capítulo 25 falou que a supremacia papal durou 2.300 anos e terminando com a prisão do Papa em 1798? Não. Os 2.300 anos terminam em 1844 e não em 1798. O livro Grande Conflito, lá no capítulo 25, fala que a supremacia papal foi de 1.260 anos. Então, se você lê o livro, você sabia que aqui os 2.300 anos de Daniel começam em 457 e terminam em 1844. Tá? É a primeira mensagem angélica, a hora do juízo, né? Então, essa aqui foi dada. Somos incapazes de obedecer perfeitamente a lei de Deus? Somos. Nós obedecemos a lei de Deus de forma perfeita em comparação a outro ser humano, né? A comparação aos seres humanos aqui. Mas em relação à lei, à santidade da lei mesmo, a lei, nós não podemos guardar por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa é acusada pela lei de Deus. Então, isso aí está no caminho a Cristo, mas deve ser, é uma crença da igreja, você viu em várias das suas sabatinas, né? Beleza? Então essa é a falsa. Então, em Apocalipse, essa daí, qual é a verdadeira? O juízo investigativo vem antes da purificação do santuário? Não, é a mesma coisa, né? Purificação do santuário e juízo investigativo são a mesma coisa. Um vem antes do outro, é o mesmo termo, são nomes para a mesma coisa. O juízo é a purificação do santuário, então não vem antes nem depois. Então, isso daí. No juízo investigativo serão apagados os registros de pecado de toda a humanidade, até dos mortos? Não. Serão apagados os registros dos salvos, não de toda a humanidade. Os perdidos não terão seus pecados apagados. Purificação do santuário é apagar os registros das pessoas que aceitaram a Cristo e estão salvos, não dos perdidos. Tá? Então o juízo é em favor dos salvos, não é dos perdidos, não é? Então não é toda a humanidade, é apenas dos salvos, ok? O juízo investigativo acontece no Santo dos Santos, sim, e seremos absolvidos pela fé na obediência de Cristo à lei, sim. Paulo fala isso, né? Paulo diz o quê? Que pela obediência de um só, todos serão salvos. Não é pela obediência de Cristo que você é salvo. Então, tu crê em Cristo e Cristo é aprovado no teu lugar perante a lei. Então, tu vai a Cristo e Cristo vai à lei. Entendeu? Não é tu vai à lei direto. Aí, quem for, meu irmão, quem for julgado pela lei de Deus, a lei é santa, pura e boa. Porque ela é o caráter de Deus. Deus é santo, puro e bom. Quem for julgado pela lei vai ser condenado. Independente, você pode ser a melhor pessoa do mundo, vai ser condenado. Eu só posso ser salvo se Cristo for meu advogado e ele for julgado no meu lugar. Eu sou. Ellen White chega a dizer no livro Caminho a Cristo que Deus, ela vai dizer assim, olha, essa parte é muito forte. Ela diz assim, olha, ela vai dizer assim, que Deus vai tratar você como se você não tivesse pecado. Tá? Então, a justificação é Deus olhando para você como ele olha para Cristo, né? Ó, o caráter, página 61, o caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Então, no julgamento, é o caráter de Cristo que é julgado pela lei de Deus e o Pai, no teu lugar. Aí você vai ser aceito por Deus como se você nunca tivesse pecado. Por quê? Porque é o caráter de Cristo que está sendo julgado no teu lugar. Né? Lembra de Zacarias? Josué mudou as vestes e tal. Beleza? Agora, aqui na terra, a nossa obediência é para quê? Para glorificar a Deus. Nós temos que guardar a lei de Deus como rezo, porque Deus está agindo na nossa vida. Se você diz que ama a Deus e não guarda os mandamentos, é mentiroso. Mas a guarda dos mandamentos não te salva. Então isso tem que ficar claro, tá? O juízo investigativo serve para Deus avaliar se meu caráter está sem defeito para eu ser justificado? Essa vai confundir. Não.
O juízo investigativo serve para avaliar se você tem a fé verdadeira no Filho de Deus e se ele é o teu representante. Lembra? Quem não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai? Então serve para avaliar. Se sua fé for verdadeira no Filho de Deus e você tem deixado o Espírito Santo atuar na sua vida, você será justificado. O seu caráter sem defeito, nunca. Ellen White diz assim: olha, nunca, nem os apóstolos ousaram dizer que estavam sem pecado. Mas que pecados eram esses? Pecados acidentais, não eram pecados de rebelião, etc. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Porque o pecado não é só ato, o pecado é o estado, é a natureza. Então, é isso, tá? Você percebe que tem essa questão, né? Como guardar a lei entendendo que ela não salva? Pastor, mas eu só guardo a lei. Se a lei não salva, por que que eu guardo a lei? Ah, então você guardava por interesse? Você só guardava a lei para se salvar, não é? Era uma maneira egoísta, né? Eu vou salvar a lei, eu vou guardar a lei e Deus me dá a salvação, eu troco com ele, né? É assim que a gente pensa. Mas a lei não é guardada por isso. E nós temos a tendência do egoísmo a guardar aí. Eu negocio com Deus, eu obedeço aqui e Deus me salva ali. E eu conquisto a salvação obedecendo aqui. Não é isso. Eu reconheço, eu sou um pecador e não tem salvação para mim, a não ser se Cristo for meu advogado. Então eu vou a Cristo e me entrego a Ele. Então Ele toma conta da minha vida e me ensina a guardar os seus mandamentos. Tá bom? Ele vai me guiando a guardar a lei. Então a lei eu vou guardar por amor. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, por gratidão, por convicção e não por interesse. Quem guarda a lei por interesse, está negociando com Deus, barganhando, tá? Essa aqui é a mais fácil de todas. O, o texto deixa claro que a proclamação dessas verdades deve ser a nossa obra. O mundo precisa ser advertido. E o povo de Deus deve ser fiel à missão que lhe foi confiada. Devemos ser missionários, meus amados. Devemos sair da igreja. A igreja não deve esperar as pessoas e virem a ela, mas devem sair atrás, sabe? A eles foi confiada, os adventistas do sétimo dia, eu e você, foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Nós temos uma luz maravilhosa, né? Fomos incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação das três mensagens angélicas, que inclui a justificação pela fé, o amor de Deus. Se você não conhece, comece a proclamar. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nada absorva a sua atenção. Veja, ela chega a dizer que até no trabalho, isso, olha, não devem se empenhar em especulações nem entrar em empresas comerciais com incrédulos, pois isso dificultará realizar a obra que Deus lhe confiou. Meu amado, não existe desculpa. A obra de Deus está acima do seu emprego, acima do meu emprego, acima de tudo. O nosso emprego deve ser um meio para alcançar outras pessoas, mas o nosso emprego não deve ser uma desculpa para não trabalharmos na obra de Deus. Nós não devemos pensar assim, ah, eu não sou pago, então eu tenho menos responsabilidade. Você e eu temos a mesma responsabilidades, com graus diferentes. O pastor, ele tem a sua responsabilidade, que Deus vai cobrar dele a responsabilidade de pastor. Mas eu, como Lucas, pessoalmente, tenho a minha responsabilidade como cristão. Eu tenho duas responsabilidades, como pastor e como cristão. E ela diz que Deus vai cobrar do pastor, como vai cobrar do fazendeiro, do médico e do advogado. Todos são missionários. Ninguém tem o direito de dizer assim: os pastores têm que colocar a obra em primeiro lugar, mas eu não. Eu dou meu dízimo, minha oferta, eu posso colocar a obra missionária em segundo plano. Isso não existe. Essa é a mais importante obra. E essa é mais importante do que a nossa faculdade, do que o nosso estudo, do que o nosso emprego, do que tudo que possa vir, do que a nossa casa. E nós temos que ter convicção disso. Não é que você vai deixar tudo, né? Não, você tem que dar importância ao seu trabalho, ao seu emprego, à sua família. Não é isso. Não é 8 ou 80. Mas é equilibrar a sua vida de modo a viver para o Evangelho. Se toda a igreja se envolver na pregação do Evangelho, ela é uma antiga dizer que quando a maior parte da igreja se envolver na pregação do Evangelho, virá o derramamento do Espírito Santo, tá? Então,
Não podemos tratar nossos projetos particulares e emprego com a mesma importância da obra de proclamar as três mensagens? Não. Mas é isso que pode estar acontecendo com muitos de nós. Talvez nós estejamos tratando a obra de Deus como inferior ao nosso trabalho, como inferior aos nossos projetos particulares. E isso deve ser um problema. Você não vai pregar como pastor, talvez você não tenha o dom de pregar, não tenha o dom de cantar, mas você pode abrir sua casa num pequeno grupo, você pode acompanhar outros irmãos, você pode levar outras pessoas a acompanhar os projetos da igreja, apoiar, sabe? Nós vimos nesses dias aí pessoas ajudando, pessoas que não deram estudo bíblico para aquela pessoa, mas foram visitar. Teve irmãos que levaram outros para dar estudos do seu transporte particular. Irmãos se esforçando, todos com o mesmo propósito, fazer a obra crescer. É isso que Deus quer. Talvez você nunca vai pregar para 100 pessoas, mas você vai ajudar um pregador a pregar. Eu vejo a hospitalidade, né, com aqueles, os irmãos que cuidam bem dos nossos obreiros nas igrejas. E os nossos obreiros podem fazer um bom trabalho, às vezes um evangelista é bem cuidado e pode estar trabalhando, né? Isso é bem-aventurados aqueles que anunciam isso, é uma forma de priorizar também. E nós temos que adotar e voltar ter aquela hospitalidade também com nossos evangelistas, com as pessoas voluntárias de nossas igrejas, apoiar a missão. Então, meu apelo é esse, né? Então, esse foi o objetivo, foi esclarecer mais. Se você tem dúvidas, deixa aí no comentário, mande no privado, e nós vamos responder. Mas lembre-se disso, a salvação é pela graça. Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, não vem de vós. Ou seja, a salvação nunca vem de nós, nada. Meu comportamento não garante nada, não vem de vós. É dom de Deus, ou seja, é um presente que Deus nos dá, e não de obra para que ninguém se glorie. Entenda, salvação sempre vem de cima, adoração vai de baixo para cima. Nunca a adoração vem de cima para baixo. Deus não vai adorar a gente, e nós não vamos nos salvar. Tem gente que confunde isso. Deus te salva e você adora a Deus. Você não pode salvar Deus e nem se salvar, e Deus não pode te adorar. Esse é o limite. Eu guardo a lei para adorar, agradecer e porque eu amo a Deus, não por interesse. E Deus me salva, não por interesse, mas porque Ele me ama. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Que Deus te abençoe e que isso possa ter esclarecido um pouco mais o nosso teste. Que Deus abençoe a todos vocês e que o Distrito Parque Piauí continue missionário cada vez mais e mais.